Hoje eu quero trocar uma ideia contigo e eu acho que esse vídeo ele vai reunir as três coisas sobre o que eu mais gosto de falar, né? Que é negócios, empreendedorismo, na verdade, né? Vendas, que é o principal propósito aqui desse canal, e desenvolvimento pessoal. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento pessoal, principalmente de 2021 para cá, né? Eu comecei a trabalhar muito mais essa questão assim de me desenvolver, eu sempre tive, eu descobri que em 2015 eu sempre tive uma paixão por ajudar as pessoas. Eu descobri isso em 2015 e percebi que eu já sentia isso desde, sei lá, desde a sétima série, né? Tinha um outro canal que eu falei sobre isso, não é essa questão aqui, mas uma coisa que eu acho que vai tornar esse vídeo especial é porque eu vou trazer algo de mais de 2.000 anos atrás que eu aprendi e comecei a aplicar para minha vida, que eu comecei a trazer princípios para minha vida, só que automaticamente eu levei isso para os meus negócios, né, para os negócios que eu tive. E eu estou reativando isso, eu estou me reencontrando com isso, porque eu tive um momento de vulnerabilidade há pouco tempo atrás, né? A gente sabe que começar um negócio ou recomeçar um negócio não é fácil. Quando a gente trabalha sozinho ou com uma equipe enxuta é mais difícil ainda. E como eu falo aqui com donos de micro e pequenos negócios, eu imagino que a realidade de você seja ou igual ou parecida com a minha, né? Ou você trabalha sozinho, ou você tem uma equipe enxuta, ou você tem colaboradores que são, sei lá, PJs, né? Que até são de outros lugares, que não são de repente nem do teu escritório, né? Tu trabalha sozinho presencialmente, mas aí tem algumas pessoas fora. E por que eu acredito que isso vai conectar muito com vendas e com negócios? Na verdade, eu fiz essa conexão na minha cabeça e foi um momento muito reflexivo que eu tive ontem, né, da data que eu estou gravando esse vídeo, né? Hoje é 17 de abril, né? Eu tive esse momento ontem, dia 16 de abril, assistindo a um vídeo na verdade, assistindo uma sequência de vídeos. Tem duas psicólogas que eu acompanho no YouTube, que é a Rafaela Parnes e a Sandra Bueno, né? Eu assisti uma sequência de vídeos da Sandra Bueno e foi muito legal porque conectou demais com coisas que eu já tinha estudado, que eu já estudei sobre desenvolvimento, e com muitas coisas que eu venho conversando com a minha terapeuta, né? Chayane Kaefer, um beijo pra ti. E com coisas que eu penso. E aí aquilo reativou um gatilho e eu disse assim, cara, eu vou gravar um conteúdo sobre isso. Vai trazer um pouco de vulnerabilidade da minha parte, pode ser que isso gere algumas críticas, mas eu vou começar a partir disso já trazer para ti o que eu aprendi sobre o estoicismo e como que eu trouxe isso para minha vida e como que eu quero trazer, adaptar isso para nossa realidade de microempresário, né? E o primeiro princípio, né, a primeira lição que o estoicismo traz é sobre o controle. Eu até anotei, não foi nem no meu caderno de conteúdo, tá? Esse aqui é o meu caderno, quando tu vê o Aspiral é o meu caderno de conteúdo, os meus rascunhos. Esse aqui é o meu caderno de reflexões, o caderno que eu tô escrevendo hoje. Mas depois é melhor esse caderninho, esse aqui é um caderninho colegial mesmo, né, que eu comprei. O importante é ter as coisas escritas aqui como eu tenho. Que é a dicotomia do controle, tá? Que é uma das primeiras e talvez uma das principais lições que a gente tem no estoicismo, né? E como que isso vem pro nosso mundo, né? Pro nosso negócio de microempresário, pro nosso negócio B2B. A gente não tem controle sobre várias coisas e a gente quer ter esse controle. Por exemplo, eu tenho a minha lista de prospecção, eu que fiz a minha lista, eu defini o meu perfil de cliente ideal, eu fui na ferramenta que eu estava utilizando para extrair a lista, eu fiz a lista, eu filtrei, validei a lista e comecei a ligar.
eu tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle se o cliente vai atender. Eu não tenho controle se o cliente, depois de me atender, vai querer me ouvir. Eu não tenho controle se ele vai querer avançar para uma reunião comigo. Eu não tenho controle se, caso ele avance para a reunião, eu não tenho controle se ele vai querer avançar comigo para uma negociação, se ele vai querer fechar comigo, se ele vai querer se tornar meu cliente. Eu não tenho esse controle. Eu posso influenciar isso. Eu posso usar o meu processo de vendas, que é uma coisa que eu falo bastante aqui, que é uma coisa que eu implemento também. Eu tenho controle sobre o roteiro que eu vou utilizar, eu tenho controle sobre o script que eu vou rodar, eu tenho controle sobre o diagnóstico ali, como que eu vou fazer o diagnóstico, eu tenho controle sobre as minhas ações, eu não tenho controle sobre as ações do próximo. E às vezes a gente tá lá buscando fazer uma negociação, buscando falar com um cliente, a gente não consegue, às vezes a gente fica frustrado, a gente fica chateado, e é normal, é completamente aceitável, só que a gente precisa lembrar disso. A gente não tem controle sobre o outro. Eu vivo falando isso para várias pessoas, né? E às vezes a gente esquece de falar isso e repetir isso para nós mesmos. Por isso que eu lembrei aí da Sandra e da Rafaela, que são os canais que eu acompanho, mas principalmente da Chayane, que é a minha terapeuta, que é a minha psicóloga, porque ela já conversou comigo várias vezes e uma vez ela me perguntou isso. Ela disse assim: se tu estivesse aqui, ela não foi exatamente essa a pergunta que ela fez, tá? Mas o contexto era esse. Tipo assim, se fosse para outra pessoa, se fosse outra pessoa falando pra ti o que tu tá falando pra mim, no caso o que eu estava falando pra ela, né? Se fosse outra pessoa falando pra mim o que eu estava falando pra ela, o que que tu diria? E aí poxa, realmente, eu teria muito mais parcimônia, eu não pegaria tão pesado com a pessoa, e eu diria exatamente isso pra essa pessoa, porque eu digo isso pras pessoas. Tem muitas pessoas que eu conheço que eu digo assim: olha só, tu não tem controle sobre as atitudes do outro. Tu tem controle sobre as tuas atitudes e sobre as tuas reações. Só que às vezes a gente esquece de aplicar isso para nós mesmos, né? E aí, depois de ver esses vídeos, e curiosamente, eu tenho a minha terapia, foi tudo meio que na sequência, assim, enquanto eu estava trabalhando algumas coisas na minha cabeça que foram conversadas com a minha terapeuta. Eu vi esses vídeos e eu disse assim: poxa, é verdade, né? Eu tô aqui, pô, sofrendo por antecipação, pensando que o que eu fiz de errado, quando na verdade tem coisas que não estão no meu controle. E essa é a primeira lição que o estoicismo traz, né? E aí a gente tem a segunda questão que eles trazem, assim, e aí, claro, vamos lá. Se você aí é um filósofo, eu não sou um filósofo, por favor, não me critique, porque eu não sou um estudioso disso. Eu tomei algumas dessas coisas para mim, então eu posso estar esquecendo de alguma coisa, eu posso estar pulando ordem, se é que tem uma ordem. Não me critique por isso, tá? Mas entenda e aceite de coração que eu tô trazendo aqui o que na minha cabeça e no meu coração eu enxerguei que deve ser transpassado, né? Deve ser passado para quem tem um negócio, para mim. Eu estou fazendo esse vídeo para ti, mas estou fazendo para mim também. Então, por favor, compreenda isso. E aí a gente tem a segunda questão, que é a virtude do bem supremo. Traduzindo para nós aqui, tá? Para nós microempresários B2B, em uma frase bem simples: seja ético. Seja ético, sabe? Não venda para o cliente só porque tu precisa bater a tua meta. Não venda para o teu cliente só porque tu quer faturar. Seja ético, porque a tua reputação, ela vai te acompanhar. A nossa ética, a nossa reputação, ela precisa ser mantida. E vamos ser sinceros aqui, né? Eu tô falando com pessoas adultas, com pessoas de bem, né? A nossa integridade, ela vale ouro. Então, esse princípio, né, da virtude como bem supremo, que para mim é venda com ética, ela tem muito a ver com uma coisa que eu já falei em outros vídeos que eu trouxe aqui no canal, que é sobre o interesse genuíno, né? Eu tenho interesse genuíno em ajudar a implementar o processo de venda nas empresas. Então, eu não vou vender para ti só porque eu preciso daquela grana, sabe? Não faz sentido, eu não vou ficar em paz com o meu coração. Então, hoje em dia, eu sempre vejo bem, eu sempre penso muito bem antes de fazer uma entrega para um cliente, antes de apresentar uma proposta, quando eu estou na reunião de diagnóstico, para eu ver se exatamente o que ele precisa é o que eu faço.
Não vou chegar e fechar um contrato com um cliente só porque não, tá, dá para eu fazer um jeito aqui. Não, eu vou entregar para ele o que eu sei que eu posso entregar e que vai fazer a diferença para o negócio dele. Porque é vender com ética, né? A virtude do bem supremo. E aí eu já puxo para uma terceira lição do estoicismo que eu olhei assim e pensei, puxa, tem muito a ver, né? Que é como é que é a frase que eles colocam aqui? Viver conforme a natureza, né? Que é o amor fati ou fati, não sei, né? Porque como era grego, não sei como é que se pronuncia, tá? Mas é amor ao destino, né? Amor ao destino, o viver conforme a natureza, amor ao destino é tipo assim, como é que eu posso explicar? Como é que eu posso trazer isso? Eu pensei, tá? Antes de gravar esse vídeo, mas agora me fugiu. Como é que eu vou trazer isso para nós? Lembrei. Cara, a gente se lamenta muito mais por um negócio perdido do que pelo próximo que vai vir, né? Cara, perder negócio faz parte, né? Eu me arrisco a dizer, e eu duvido que isso aconteça diferente com qualquer tipo de negócio. Tu vai muito mais perder negócio do que ganhar negócio. Tu consegue sim aumentar a tua taxa de negócios ganho? Claro que consegue. Se tu implementar um processo comercial direitinho aqui comigo, me chamando na mensagem aqui, a gente vai implementar um processo contigo aí no teu negócio B2B e tu vai aumentar a tua taxa de conversão. Mas ainda assim o volume de negócios que tu vai perder, ele vai ser maior. Então assim, aceite o curso natural das coisas. Use a vendas perdidas como dado técnico e não um julgamento pessoal. Usa como um dado técnico. Bota lá no teu CRM, tu olha no relatório e beleza. O que aconteceu aqui e tal. Usa como dado técnico para tu melhorar, né? Deixa, né? Amor ao destino. Amor ao destino acontece, faz parte da natureza isso. É natural. As pessoas vão ser mal educadas às vezes, tu não tem controle sobre isso, né? Lá de dicotomia do controle, né? As pessoas, tu não sabe o momento que elas estão vivendo, daqui a pouco tu chegou numa hora ruim para falar com aquela pessoa, ou tu avançou com uma negociação, aconteceu comigo, eu avancei com uma negociação, eu tava crente que eu ia fechar aquela negociação e de repente o cliente sumiu. Poxa, claro, eu fiz a autoanálise de tudo que eu fiz do meu passo a passo e tal, mas aquilo ali virou um dado técnico. No começo eu me senti mal, mas depois virou um dado técnico para mim, sabe? Então a gente tem que ter o amor ao destino, viver conforme a natureza. Faz parte disso, tá? E aí a gente vem pra inteligência emocional. Na verdade, no estoicismo eles chamam de resiliência emocional. E isso me remeteu muito ao livro Inteligência Emocional em Vendas, do Jeb Blount, que ele fala que o vendedor resiliente não é aquele que não se abala, mas é aquele que se abala e liga de novo. E aí, vamos lá, nós, principalmente nós que somos os donos do negócio, né? A gente vai se abalar muito mais com um negócio perdido. A gente vai se abalar muito mais com uma prospecção frustrada. A gente vai se abalar muito mais com uma reunião que não avançou para uma negociação, né? A gente vai se abalar muito mais. Mas a questão aqui não é não se abalar. Tu tem que te abalar, a gente é humano, faz parte. Mas a questão aqui é tu continuar. Eu até anotei uma frase que não tá nem no meu caderno de rascunho de conteúdo, ele tá no meu caderno mesmo de reflexões que eu disse, né? Que é esse caderninho aqui. A frase que eu mesmo coloquei, tá? Não é como evitar, e sim como levantar mais rápido, sabe? Focar no meu processo, no caso, né? Focar no teu processo, no que tu está fazendo e no que tu tem controle. Eu coloquei para mim, né? Eu escrevi para mim, mas eu tô falando para ti. Não é evitar, não é como evitar. Não é como evitar, e sim como tu levanta depois do que isso acontece, sabe? E aí volta lá no primeiro conceito, lá na primeira lição. Foca no que tá no teu controle. Foca no que tu consegue melhorar. Foca naquilo que tu como é que eu coloquei aqui? No teu processo. Foca no teu processo. Entende? Então, a resiliência, a inteligência emocional, aquela coisa toda, ela é uma lição do estoicismo que a gente precisa usar até hoje, ainda hoje, e sempre nos nossos negócios. De novo, esse vídeo, ele é um vídeo que eu tô fazendo pra ti, mas ele é um vídeo que na minha cabeça, eu fiz pra mim primeiro.
Porque a gente precisa com frequência se fazer essa auto-reflexão, essa autoanálise, essa meditação, enfim, eu faço terapia regularmente, a gente tem que ter esse apoio emocional e filósofo para conseguir seguir em frente, tá? E aí, assim, para eu não esticar demais esse vídeo, que vai ser a parte 1, eu vou trazer a parte 2 ainda, então te inscreve aqui no canal para não perder a segunda parte. Eu vou trazer o último conceito que eu anotei aqui, que para mim ele pode se tornar o mais pesado, tá? Que é o momento mori, ou o momento mori. De novo, eu não tenho o autoconhecimento sobre a filosofia, então eu não sei como é que é a expressão, que é o momento mori, enfim. Mas ele fala sobre uma reflexão que os estoicos faziam sobre a brevidade da vida, tá? Porque em algum momento a vida vai chegar ao fim. Mas assim, eu não vou ser tão pesado assim ao ponto de falar do fim da tua vida, tá? Mas a semana vai chegar ao fim. O mês vai chegar ao fim. O ano vai chegar ao fim. Nada é permanente. E aí, trazendo isso pro nosso negócio, trazendo isso pro teu negócio, cara, se tu não prospectar, tu não vai ter funil. Se tu não tiver funil, tu não vai ter reuniões. Se tu não tiver reuniões, tu não vai ter negociações. Se tu não tiver negociações, tu não vai ter cliente. Se tu não tiver cliente, tu não tem venda. Se tu não tem venda, tu não tem fechamento, tu não tem faturamento. Então, a adaptação do momento mori, ou mori, pro nosso negócio B2B é tipo, cara, o mês vai chegar ao fim. Nós estamos no dia 17 de abril. Daqui a 13 dias o mês já era. Entende? Então, quando tu te abala, quando tu sente assim, putz, cara, essa lista não tá legal, sabe? Puxa, fiz, sei lá, 10 ligações e não consegui nenhuma reunião. Puxa, fiz 5 reuniões e nenhuma delas avançou para negócio. Cara, continua. Porque se tu para, os dias seguem andando, né? Os dias seguem acontecendo. É a brevidade da vida, entende? Em algum momento isso vai acabar, o mês vai acabar. Então tu tem que ter a resiliência emocional, né? Tu tem que ter a resiliência emocional, tu tem que entender que faz parte da natureza os clientes não atenderem, ou os clientes atenderem e não querer te ouvir, ou os clientes atenderem, te ouvirem, mas não quererem ir para uma reunião, né? Tu tem que focar. Eu tô olhando aqui porque eu tô aproveitando para revisar o que eu falei. E tu tem que focar no que tá no teu controle, né? Claro, de novo, já que a gente tá recapitulando, lembrar da virtude do bem supremo. Tu não vai só porque essa semana foi ruim, na próxima tu querer vender a todo custo só porque tu precisa daquele dinheiro. Continue com a tua ética, seja ético, sabe? Mas essa parte final da brevidade da vida, ela me pegou porque eu falo muito isso com a Chay, né? Eu cometo repetitivamente, cometia, né? Eu prometi que não é mais que eu tô trabalhando isso, mas eu sempre cometi o erro de pensar assim, cara, eu sei que o fim do mês vai chegar. Eu sei que se eu não prospectar, com certeza eu não vou ter venda no final por causa de tudo aquilo que eu falei, né? Se eu não prospectar, eu não tenho reunião. Se eu não tenho reunião, eu não tenho proposta. Se eu não tenho proposta, eu não tenho negociação. Se eu não tenho negociação, não tenho fechamento, não tenho cliente, não tenho venda, não tenho faturamento. Eu sei que esse momento vai chegar. Então, poxa, por que eu fico travado, né? Por que eu fico lamentando? Trabalha a tua resiliência emocional nisso. Então, para fechar essa primeira parte, eu queria te lembrar que o estoicismo, cara, se tu tiver um tempo, eu recomendo fortemente que tu dê uma lida, uma estudada sobre isso, porque o estoicismo ele trouxe para mim princípios que quando eu apliquei junto com várias outras habilidades que eu desenvolvi, eu tive uma performance muito boa na minha vida pessoal e profissional. E quando a gente empreende solo, ou quando a gente tem um time enxuto, enfim, a gente precisa de todas as ferramentas possíveis para fazer a coisa acontecer. Acho que esse vídeo ele tá sendo o mais longo do canal, mas eu espero que tu tenha chegado até o fim, porque eu vou trazer a parte 2, tá? E a gente se vê no próximo conteúdo. Um forte abraço,
bons negócios e muito sucesso.